Muito bem, gente. Boa noite, todo mundo. Vamos lá, vamos começar mais um Physiotalks aqui. Boa noite. Quem tá aí ao vivo? Olá, minha gente. Oi, Fê, tudo bem? Pessoal que tá aí entrando, chama os colegas aí, compartilha. O tema de hoje é bem interessante, bem legal. É daqueles temas assim que é o que é pra gente não fazer, tá? Então, eu acho que é bem interessante o tema. Vamos chamando aí todo mundo. Hoje, dia 21 de junho. Vamos lá, minha gente. 7h30, nossa live. Vamos lá. Ó, hoje o tema da live é o papel do fisioterapeuta da saúde na cronificação. Qual o papel do profissional da saúde na cronificação da dor do paciente, certo? Então a gente vai discutir aqui, vai falar um pouquinho. Quem quiser participar, perguntar, também quiser depois assistir depois gravado, faz perguntas aí nos comentários, compartilha com a gente suas dúvidas, seus questionamentos, se concorda, se discorda, por quê, e vamos fazer nossas discussões aí. Beleza, Wagner? Vamos começar então? Ó, primeiro eu queria explicar, dar um contexto aqui, dar uma explicação um pouquinho para vocês. Por que que a gente, por que que o profissional da saúde, né? O que que é isso? O que quer dizer isso? Pode cronificar a dor de um paciente, né? Na verdade, as pessoas vão buscar os tratamentos para os profissionais da saúde, fisioterapeutas, né? Cada caso, um caso, né? Fisioterapeuta, enfermeiros, médicos, eles vão todos para poder o quê? Para sanar, para aliviar, para curar a dor. Mas como que esses profissionais, de uma maneira equivocada, ou por não ter conhecimento, ou por não buscar o conhecimento, enfim, como que eles podem cronificar? O que que é isso? Imagina, o paciente chega com um tipo de dor e aí vai passando pelos serviços de saúde e essa dor, em vez de sendo resolvida, ela vai cronificando, ela vai piorando. Não significa, gente, que a cronificação das dores são sempre culpa dos profissionais, tá? Isso tem que ficar bem claro pra gente. Mas tem vários dor, tem muitas definições, muitas coisas que a gente pode falar sobre, que pode chegar numa dor crônica, mas o profissional da saúde pode sim, se não souber fazer o manejo adequado, auxiliar nesse processo de cronificação. Aí, Wagner, o que eu queria perguntar, fazer a pergunta óbvia da live, né? Como os profissionais da saúde podem cronificar a dor desse paciente? Como que eles podem? Um cafezinho aqui primeiro. Quem tá aí? Tem dois. Tá bom. Por enquanto, já entrou e saiu aí uns dois e já ficou três agora. Tá bom. Então vamos lá. Como é que você cronifica um paciente, né? Ações que um profissional da saúde pode ter que pode gerar ou favorecer a cronificação de uma condição clínica. Então vamos lá. A primeira delas é você oferecer condutas, oferecer intervenções que não têm respaldo científico, não têm respaldo da literatura científica. Então, o primeiro ponto é esse. O paciente, na maioria das vezes, a condição clínica dele é benigna, tem bom prognóstico, principalmente falando de dor musculoesquelética. É benigna, tem bom prognóstico de melhora dentro da história natural. Agora, quando você vai lá e fica oferecendo tratamentos inadequados, tá? Isso pode, durante o processo, ser um dos fatores que gerem, digamos assim, reforço dessa condição. Você começa a reforçar condições negativas dessa pessoa, começa a reforçar algumas crenças que inicialmente podem ser crenças limitantes e ao longo do tempo, né, após 3 meses de tratamento, isso pode se tornar incapacitante. A gente vê o caso da dor lombar, né? A dor lombar, ela é um caso aí que chama atenção. A gente tem mais de 90% tem bom prognóstico de melhora,
E hoje, se você pegar os dados da Global Onboarding Disease, você vê que é a principal causa de incapacidade no mundo. Então, é aquela questão, né? A conta ela não fecha nunca. Essa conta não fecha. Como que uma coisa que tem um prognóstico positivo, um prognóstico favorável, ela é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Uma das coisas que a gente observa, né, que é observado em estudos, uma delas é a questão de oferecer intervenções inadequadas, né? Algumas intervenções que estão oferecidas, elas não foram pesquisadas, então a gente não sabe se ela é eficaz para tratamento da dor, para melhora da capacidade funcional, certo? Para alguns desfechos, os principais desfechos são esses. E outras, a ciência já mostrou, né, que não é melhor do que não fazer nada. Então, isso aí vai desde a pó de canela de velho, né? Como é que é o nome do outro lá? Canela de velho, tem uns negócios lá. Uns emplastros, umas pomadas, uns chá que com arnica. Arnica, isso, arnica, eu queria lembrar desse nome. Chá de pau doido, chá de não sei o quê, ventosa. Então, assim, a questão, a gente sempre quando fala nisso, né, parece que é um assunto muito delicado, que a gente fica tem que ficar reticente, é muito delicado, o assunto é muito sensível, porque aí a gente vai desagradar algumas pessoas e a gente não quer desagradar ninguém. Na verdade, não é pessoal. A questão aqui não é a informação que a gente passa, não é uma informação nem para agradar, nem para desagradar e tampouco para agradar. A informação que a gente passa é uma informação que a gente vai fazendo buscas, né? A gente se preocupa em qualificar a informação. A nossa briga é por qualificação da informação. Então, quando a gente vem aqui e fala que porque a ventosa ela não é eficaz para tratamento da dor lombar, principalmente dor lombar crônica, quem aplica no paciente, quem está aplicando no paciente, e aí o paciente relata, melhora, isso daí é mudança de desfecho. A gente sabe, quem estuda um pouquinho mais, quem tem acesso à informação oriunda da prática baseada em evidência, sabe que isso daí está dentro de confundidores de melhora clínica. A gente sabe que isso daí, o paciente melhora, né? Por isso que, inclusive, assim, um dos grandes objetivos de se estudar o efeito, né, a eficácia de uma intervenção é exatamente isso. Ver o quanto ela se diferencia de um grupo simulado, né, de um grupo aí que você faz simulação de intervenção. Tá? E estudos recentes aí têm mostrado isso pra gente. Então, uma das coisas que pode vir a cronificar o paciente a primeira coisa que eu ressalto aqui na live, a live de hoje ela é curtinha, mas a primeira coisa que eu quero ressaltar é isso, é você oferecer ou aquilo que não foi estudado, porque aquilo que não foi estudado não foi verificada a eficácia. A gente assume que a hipótese é nula, então essa intervenção ela não tem efeito, tá? Para determinados desfechos, uma determinada patologia. E a segunda coisa é você pegar, né, intervenções que já tiveram a sua medida de eficácia estabelecida, sendo essa não melhor do que grupo de placebo ou melhor do que não fazer nada, e continuar aplicando no paciente. Então, o primeiro ponto é esse, que eu gostaria de ressaltar. Tamanho da caneca de café. Uma xicrinha de café. Então, o primeiro ponto, então vamos lá, de como os profissionais da saúde podem cronificar o paciente. O primeiro ponto que você quer deixar claro para a galera é a questão de trabalhar com um tipo de técnicas ou tratamentos, enfim, que não tem evidência, que não tem muito uso, que vai ter um resultado para esse tipo de paciente. Então, vamos lá. Isso, além de não tratar o paciente, pode cronificar. Racionalmente funciona assim. Se não foi testado, não deve ser utilizado. Se foi testado e não se demonstrou melhor do que um grupo simulado, um grupo de placebo, se não se demonstrou melhor do que não fazer nada, não deve ser utilizado. Uso racional é assim. Ponto. Amanhã ou depois, melhora a qualidade de evidência, porque aumenta o número de pessoas, de sujeitos no estudo. E o que a gente está falando hoje, verifica-se um outro estudo, um estudo mais robusto aí, que
realmente dá para ser utilizado para tratar a dor de uma pessoa, um problema na coluna, a gente vai fazer o uso. É simples assim. Sim. Não tem Tá. essa questão de sou adorador de técnica, sou adorador de intervenção, sou adorador de não sei o quê. Quem trabalha com ciência de verdade não faz isso. Né? Procura-se o que tem de melhor, utiliza-se o que tem de melhor, né? Porque a gente sabe disso, a gente utiliza o que é melhor por um simples motivo, reduzir incerteza, aumentar a probabilidade de sucesso e conseguir ter ganhos consistentes com os nossos pacientes. O que a gente busca é fazer a pessoa ter um resultado eficaz com controle de danos. Então, a gente sabe quais são os efeitos colaterais dessa intervenção. Existe risco de utilizar essa intervenção? O que eu não posso fazer durante a utilização dessa intervenção? Tudo isso é medido, né? Tudo isso é verificado. Quando se tem um estudo de boa qualidade, isso aí essas respostas são dadas para o clínico. E aí o clínico tem segurança para utilizar com o paciente. O paciente economiza dinheiro recebendo um tratamento adequado e ele tem o resultado que ele busca. Então, a grande vantagem é essa. Então, ninguém está falando mal de nada aqui. Né? A gente não busca falar mal de intervenção, de técnica isso, técnica aquilo. A gente traz aqui a verdade. Aí, se ela incomoda, eu lamento, mas eu vou continuar fazendo isso. Né? Porque já faço isso há um certo tempo. Eu já incomodo os outros há um certo tempo, eu vou continuar fazendo isso. E que mais que você acha que mais alguma coisa que o profissional da saúde não deve ter como postura, não deve fazer para tratar um paciente assim com dor que pode ajudar a cronificar essa dor? Além de utilizar técnicas que não são adequadas, né? A gente falou da intervenção aqui, mas tem alguns itens importantes, principalmente na nossa entrevista, quando a gente está abordando o paciente. Avaliando. E aí tem uma coisa... E tem uma coisa que é muito interessante, a questão de exames de imagem. Então, por exemplo, às vezes é uma busca, né, do profissional querer se aperfeiçoar, fazer algum curso para aprender a enxergar, a fazer uma análise de um exame por imagem. E eu acho isso super válido, eu acho isso bem interessante. Você pegar um exame de imagem daquele segmento que você está se propondo a estudar com um pouquinho mais de ímpeto ali, você está ali. Então, eu, por exemplo, gosto muito de estudar a coluna vertebral. Então, eu tinha muito isso no começo, né? Quando eu me formei. Eu achava que isso era algo que eu tinha como uma lacuna de aprendizagem. Então, eu buscava, né, aprimorar o método de avaliação, aprendendo a interpretar um exame de imagem, uma radiografia, e analisar as características da radiografia, uma tomografia computadorizada, uma cintilografia, ou uma ressonância nuclear magnética. Enfim, é uma busca do profissional querer aprender, né, a fazer essa visualização e interpretar o exame. E até aí tudo bem, eu acho isso válido. O cuidado que a gente tem que ter, né? Cuidado. Os estudos recentes vêm mostrando para a gente que grande parte das alterações encontradas em exames por imagem, alterações estruturais, como, por exemplo, desidratação discal, hérnia de disco, estou dando exemplo da coluna, né? Vou dar seguimento aqui. Hérnia de disco contida nas suas diferentes configurações, extrusas. Então, isso é encontrado, essas alterações estruturais, elas são encontradas em indivíduos assintomáticos em diferentes faixas etárias. Então, dos 20 a 80 anos, um estudo mostrou isso para a gente. Isso não foi diferente, né? Quando fizeram esse estudo na coluna lombar, fizeram também na coluna cervical, fizeram para o ombro, pegaram um grupo, né? Uma amostragem de 1.200 pessoas assintomáticas de diferentes faixas etárias e eles observaram que indivíduos assintomáticos, eles apresentam essas alterações estruturais, que elas estão mais relacionadas com o processo fisiológico do envelhecimento, né, do que com outros fatores. Então, a gente tem que ser cauteloso, tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Até mesmo a questão de solicitar o exame por imagem. Quando que deve ser solicitado? Isso aí você tem que fazer uma avaliação clínica criteriosa e durante a avaliação clínica criteriosa você tem que observar se existe necessidade ou não de fazer a solicitação do exame. Então,
Será que esse paciente relatou alguma coisa que levanta a suspeita do clínico para alguma condição de gravidade? A gente sabe que condições de gravidade são de baixíssimas prevalências, mas ele pode, durante um relato clínico, chamar a nossa atenção. E isso sim levanta, né, acende essa luzinha na nossa cabeça para a gente solicitar um exame. Ok. Algumas condições de especificidade, que são condições específicas verdadeiras, tá? Grande parte das pessoas chegam achando que tem hernia de disco, ou vem com aquela conversa. Eu acho engraçado isso daí. A pessoa, ela teve a primeira crise, teve uma compressão de raiz por hérnia, por uma hérnia extrusa ou por uma hérnia contida, enfim. E isso aconteceu há 10, 15, 20 anos, e o paciente chega com o exame de 10, 15, 20 anos, falando que ele ainda tem a condição clínica, né? A condição clínica é isso que está levando ele a sentir dor. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, no mesmo nível ou em outro segmento, mas é mais provável que não seja, né? Probabilisticamente é mais provável que não seja. Mas é engraçado porque a coluna vertebral ela tem essa particularidade, ela é a única parte do nosso corpo que não cicatriza nunca, né? Pelo menos na cabeça do nosso paciente. É a única parte do corpo que não cicatriza. Não tem reparação por cicatrização. Então, se eu chegar para o paciente nesse momento, pegar o exame, olhar a estrutura, ouvir o relato clínico dele, não avaliar e falar para ele que realmente a dor dele é proveniente daquele dano estrutural, eu começo a criar se ele já tem a caraminhola, eu aumento. Porque aí a minha autoridade profissional reforça a crença negativa dele, reforça essa crença disfuncional, de que é a estrutura danificada, essa estrutura que a gente sabe que muitas vezes ela está dessa forma porque é fruto do uso, a gente sabe disso, não é só o cabelo fica branco, o cabelo que cai, né, a pele que fica flácida, mas as estruturas do corpo elas vão sofrendo o processo fisiológico do envelhecimento, e as estruturas que formam a coluna vertebral não são diferentes disso, mas a coluna vertebral é uma estrutura extremamente rígida e resistente, né? É uma estrutura, ela suporta muitas cargas. Então já entra num terceiro ponto aí. Você reforçar crenças de que a coluna é uma estrutura frágil, que a coluna está danificada, né? Que, olha, agora toma cuidado, você não pode mais correr, você não pode mais se movimentar da forma como você fazia antes, porque se você fizer isso, a sua coluna vai romper, você vai fraturar, você vai ficar paralítico. As coisas elas não são bem por aí. E a gente cansa de ouvir, eu canso de ouvir isso, né? Relatos de pacientes que ouviram de médicos, ouviram de outros colegas fisioterapeutas. Você agora toma cuidado. É lógico, a gente tem que avaliar. Em alguns casos, realmente, tem que ter um comportamento adaptativo frente àquilo que está tendo. Tranquilo. Mas depois de um período de tempo, a estrutura não está tão frágil assim quanto a pessoa pensa. Então a gente entra aí num outro universo. A gente entra num universo aí. Será que, né, toda profissão tem, né? Tem um profissional bom, tem um profissional ruim. Tem um profissional que quer ajudar o outro ser humano, tem um profissional que quer tirar vantagem daquela circunstância. Então não cabe nesse momento o julgamento, mas a gente sabe disso, né? Quando uma pessoa chega para mim assintomática, a intensidade de dor dela, 3. Quando a gente aplica um questionário para medir a capacidade funcional, o cara está com menos de 20%, está se movimentando bem, e ele recebeu a notícia que a coluna está extremamente danificada e que será necessário ele realizar um procedimento cirúrgico para que ele não tenha problemas, né, que ele não fique numa cadeira de roda daqui a uns 10, 15 anos, isso me levanta, né? Isso me levanta a suspeita de que a pessoa não está sendo bem intencionada na proposta. Uma vez que também, nessas condições, as próprias diretrizes de prática clínica ao redor do mundo orientam exatamente o oposto. A conduta é conservadora. Mas uma pessoa dessa, ela já tem até critério para alta. É um tratamento focado em otimização funcional, fazer uma análise, observar quais são as crenças disfuncionais que esse paciente acaba apresentando, né? Se tem alguma crença irracional que dê para a gente trabalhar, porque muitas vezes não dá para a gente levar isso nas costas. Então, assim, essa questão
É uma questão extremamente profunda. Eu acho que todo profissional da saúde, ele tem que saber analisar um exame de imagem. Só que ele também tem que saber quando que ele deve justificar e quando que tem relevância a análise do exame. Porque na grande maioria das vezes, o exame ele vai servir para a gente... E quando fala, né, Wagner? E o como fala com o paciente e quando fala com o paciente, né? Eu acho que o cara pega o exame, ele pega o exame de imagem, olha o exame e fala, nossa! Né? Fala, você tá com a coluna pior que a da minha mãe. Você tá com a coluna pior que a da minha avó, que já morreu. Então, assim, você falar umas barbaridades dessa, e assim, tem coisa, lógico, isso aí eu tô exagerando, mas tem profissional que a gente ouve falar, que o paciente chega extremamente para baixo com o exame, e ele olha pra gente e fala assim, ó, o médico pegou o exame, o fisioterapeuta pegou o exame, e ele falou assim, nossa, sua coluna tá todinha estourada. Meu, a pessoa pode não fazer por mal, eu acredito que não faça por mal, mas ele não sabe o prejuízo o prejuízo que ele gerou nessa pessoa. Né? As crenças que ele gerou, né? Essa pessoa agora, então, essa pessoa agora, se ela já estava suspeitando que alguma coisa estava ruim, com o endosso do profissional, ela vai ter certeza. E a partir desse momento, ela vai mudar o comportamento, ela vai mudar a forma de se movimentar, ela vai começar a proteger em demasia aquela região, por julgar que ela está frágil. E aí a gente observa. E aí é desse ponto em diante que a gente começa a observar os problemas. Então, muitas vezes, o porquê que a pessoa cronifica? Se tem bom prognóstico? Porque lá no começo, quando ele estava extremamente sintomático, era o momento dele passar pelas mãos de um bom profissional, ele pegou pelo caminho um péssimo profissional. E esse profissional encheu a cabeça dele de bobeira. Ó, você não faz isso, agora você para. Lógico que a gente sabe, uma pessoa que está com uma compressão de raiz por uma extrusão, mas que não tem complicadores neurológicos, tem que tomar tem que ter uma cautela. Você não vai nunca pedir para a pessoa fazer um movimento que aumente a área de compressão e que reproduza a distalização de sintomas. A gente não vai dar essa orientação. Mas a gente vai chegar para ele e vai falar, isso vai passar, isso é um período. Se você está dessa forma, se você está se apresentando dessa maneira, isso tem um período. Isso vai variar de 6 a 8 semanas, pode ser que chegue a 12. Mas se a gente fizer o tratamento, a gente consegue reduzir esse tempo. Então, se antigamente, com tratamentos inespecíficos, a gente não tinha nenhuma intervenção que pudesse mudar o curso natural da doença, hoje em dia a gente já tem. A gente já consegue oferecer isso para o nosso paciente. E vão existir condições, sim, e vai ser necessário um procedimento cirúrgico. Mas essas condições são de baixíssima prevalência. Então, são poucas, não são todas. Aí vai do quê? Da expertise do clínico, de saber o que oferecer, mas principalmente de saber avaliar da maneira adequada para identificar o perfil clínico, o momento clínico do paciente, para que dessa forma ele consiga oferecer a melhor intervenção. Aí sim, isso que é essa que é o pulo do gato que a gente fala. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu não posso nesse momento, eu tenho que tranquilizar o paciente, eu tenho que dar informações corretas para o paciente, eu não posso dar informações equivocadas, não é o momento de dar uma informação. Na verdade, não existe um momento para se dar uma informação, né, equivocada. Mas naquele momento, onde a intensidade de dor está altíssima, a capacidade funcional está baixíssima, e esse paciente está amedrontado, ele está com medo, confuso, preocupado, ele não sabe se vai precisar operar, se não vai, é a hora de passar pelas mãos de um bom profissional. Esse profissional vai fazer a diferença. E aí eu coloco qualquer profissional da saúde, tanto um médico quanto um fisioterapeuta. Tá? Ambos têm responsabilidades aí para com essa pessoa. E aí, se fizer tudo direitinho, a chance de evitar, a chance de se identificar fatores complicadores, fatores que determinam um mau prognóstico e atuar precocemente em cima dele, evitando a cronificação, a chance é muito grande. Agora, precisa de uma força-tarefa, eu digo assim, precisa de uma força-tarefa em termos de instituições de ensino superiores,
atualizarem seus currículos, isso é necessário, e tem que ter essa necessidade, já passou do tempo, tá? Atualização da grade curricular, além de atualizar a grade curricular, colocando disciplinas como prática baseada em evidência, neurociência da dor, colocar profissionais capacitados que consigam levar essa informação. O aluno sai bem informado, torna-se um profissional com competência, ainda que tenha um perfil generalista, as pessoas não entendem isso, né? Existe uma certa dificuldade de alguns gestores de entender. Perfil generalista é uma coisa. O aluno tem que passar por todas as áreas, para que ele conheça um pouquinho todas as áreas, inclusive aquelas que ele tem mais afinidade. Então, ele é obrigado. Agora, quem é o supervisor que vai levar a informação? O supervisor precisa ser especialista, meu amigo. Ou minha amiga. Está me vendo ou me ouvindo, ou que vai me ver escondido. Depois entra aqui escondido para assistir e para ver. Então, fica a dica para você. Tá? O supervisor, que é o cara que vai pegar aquela pedra preciosa bruta e vai lapidar ali um pouquinho para entregar para o mercado de trabalho, ele tem que ser especialista. Ele tem que ser bom naquela área. Não dá para pegar qualquer panguá, qualquer bunda rachada e botar para fazer esse trabalho, porque não é assim que funciona. Todo mundo tem que saber tudo. Não tem nada e é tudo mentira, isso é falácia. Ninguém é obrigado a saber tudo. Não é assim que funcionam as coisas. Tá? Você já pensou, então, todo mundo é obrigado a saber tudo. Então, se um dia você que está me ouvindo aí e pensa desse jeito, tiver um aneurisma, né, tiver fudido, morrendo, aí você chama uma pessoa, um dermatofissional para vir com a cabeça, para clipar o aneurisma. Chama um dermatologista para fazer cirurgia neurológica. Se sofreu um acidente aí, tomara a Deus que não, né, não estou desejando mal, mas sofreu um acidente, fraturar um osso longo, uma fratura de fêmur, fratura de tíbia, aí você pega a galera, pega lá o neuro e manda... Isso, pega o neurologista, fala para ele fazer o procedimento cirúrgico, porque todo mundo sabe tudo. Eles são médicos, todo mundo é médico. Não é assim que funciona, meu. Não é assim que funciona. Você está me ouvindo, vai me ouvir depois, que eu sei que fica entrando escondidinho aqui para ficar ouvindo. Eu sei que você faz isso, né? Então presta atenção. Fica a dica para você aí, tá? Não é assim que as coisas funcionam. E aí, quando você toma esse cuidado com o aluno, pega essa pedra preciosa, começa o processo, porque não vai acabar por aí. Mas você já pegou essa pedra bruta, já começou o processo de lapidação e vai entregar ao mercado uma pessoa que tem competência para atuar nas suas diversas áreas. Aí, quando ele entra no mercado de trabalho, ele vai buscar fazer o quê? Se especializar para ficar muito bom em uma determinada área, para ajudar ainda mais uma pessoa. É isso que tem que pensar. Não adianta você pegar uma pessoa da respiratória, botar na área da urogineco. Seu cabeça de bunda. Ô, Wagner, voltando aqui rapidinho, além da questão do exame que você falou, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente fala, de como a gente se comunica com esse paciente, eu queria que você explicasse um pouquinho outra forma de comunicação do profissional da saúde. Eu acho que pega mais o fisioterapeuta, até o que eu vou te perguntar, do que os outros profissionais, mas acaba que abrange todos. A questão, assim, do que, durante a avaliação, assim, de repente você podia citar aí umas 3, 4 coisas que você fale, assim, que não é legal falar para o paciente. Por exemplo, o profissional da saúde, o fisioterapeuta gosta muito de ficar falando de postura, tudo. Só nessa aqui que a gente falou. Só nessa aqui a gente já falei 2. Então, primeira coisa... Não, mas aí tem mais uma, que é a questão da postura. O exame de imagem, você usa o exame de imagem primeiro, de forma consciente e inteligente, para levar a informação que deve ser dada para o paciente. Então, é você chegar para ele e explicar. Mas o que eu sugiro, cada um vai agir da sua maneira. A minha sugestão, pede para o paciente dar o exame, para diminuir a ansiedade dele, porque ele chega com o exame na mão, já aberto, querendo que você veja. Segura esse exame um pouquinho, coloca o exame ali de lado, avalie seu paciente, faça uma boa avaliação. Um exame clínico muito acurado. O exame físico tem que ser muito direcionado para a condição. Classifique a dor do seu paciente com relação ao mecanismo predominante. Veja se ele tem alguma condição
principalmente como a gente está falando de coluna aqui, ele chegou, ele está com uma condição aí que favoreça um bom prognóstico ou não? Está numa condição, por exemplo, está vindo com perda progressiva de força muscular. Isso é gravidade neurológica, né? Perda progressiva de sensibilidade, não está melhorando ao longo do tempo. Dor de intensidade alta, acima de 6, de 10. Então, capacidade funcional extremamente baixa. Então, assim, se isso tiver ao longo de um período de tempo, que às vezes aparece pra gente depois de uma semana, 2 semanas, às vezes a pessoa fica mais, ela fica mais em casa, até mesmo por orientações, aí vem um outro ponto, né? Ó, agora você fica em casa e não sai da cama. Você só sai da cama para ir no banheiro e tomar um banho. Uma outra orientação inadequada. Se a intensidade de dor for alta, a pessoa ali a gente orienta, pelo menos uns 2 dias, a pessoa pode fazer um repouso aí mais, né? Mas sempre orientando a pessoa a fazer o quê? O que a gente chama de repouso ativo. Vai se movimentando dentro da medida da sua tolerância, daquilo que você aguenta. Né? Não tente ficar o mínimo possível. A gente sabe, eu já tive isso, então eu falo também por experiência. Dói demais, você não consegue se movimentar. Né? Você vai espirrar, você vai tossir, né? Você vai para a lua e volta 30 vezes. Então, a gente sabe, quem já teve uma condição dessa, fica até mais fácil orientar o paciente. Mas muitos profissionais não passaram por isso. Então, fica a dica aí da literatura, né? É aquele descanso, aquele repouso ativo. A gente fala para segurar um pouquinho, né? Mas ir tentando dentro do que ele julga aí seguro e o mais confortável possível. Nunca se movimentando na direção que exacerbe sintomas. Tá? Então, essa orientação a gente passa para a pessoa. A gente tem que passar para ela essa orientação, tá? E dar essa tranquilidade. Agora, uma avaliação bem feita, a gente sabe se está progredindo ou não. Se é ter uma condição de gravidade encruada ou não. E aí a gente pode orientar. Retorne ao seu médico, porque aqui é uma condição entre você e ele. A gente não tem o que oferecer para você aqui, tá? Até para dar uma acalmada aqui, mas a parada é com ele, não é pra gente. E aí, vamos lá, vamos trabalhar com probabilidade, né? Isso é muito bom. A maioria das vezes isso não vai acontecer. A maioria das vezes o trabalho é nosso. Terminou tua avaliação, se certificou que está tudo correto, que está tudo legal, aí você abre aí o exame, olha o exame e tranquiliza teu paciente, explica para ele. Na verdade, é você educar, é você explicar o exame. Com base nesses estudos. A gente fala, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui que você tem, pode ser que seja a causa do problema ou não. E na grande maioria das vezes a gente olha e fala, isso aqui não é a causa do seu problema, senão você ia ter o quê? Uma resposta clínica favorável a isso que está aparecendo. Só que é uma foto da tua coluna, num determinado pontinho. Então, isso aqui no seu caso não serve para justificar a dor que você está sentindo. E aí a gente tem que também explicar para ele o porquê que isso está acontecendo, recontextualizar, né, ver o que ele entende. Primeiro é tentar entender o que está acontecendo, quais são as percepções, e depois a gente fazer um trabalho de recontextualização, para ele poder ressignificar o que está acontecendo com ele. Ele entender o que é dor, ele entender que dor é diferente de nocepção. Só que aqui a gente está falando aqui um pouquinho mais, né? A gente fala mais para profissionais, para alunos da graduação, tentar simplificar isso ao máximo com o paciente. Tem uma linguagem, isso é lógico, você está atendendo um médico, você está atendendo um colega, dá para soltar a língua. Agora, você está atendendo um paciente, uma pessoa leiga, tentar falar a língua dele. Né? Isso é a maravilha da comunicação. Você tem que chegar na pessoa. Não adianta ficar falando bonito, ficar tentando arrotar cheiroso, porque não vai resolver o problema. Você tem que falar a língua do teu cliente. Tá? E aí, uma outra questão que foi aí que você falou, eu entraria, eu acho, numa terceira questão, a gente... Vamos lá, novamente. Você vai avaliar a pessoa. Ao invés da gente... Vou até pegar, porque eu até coloquei uma palavrinha legal. Aqui. Ao invés da gente reforçar comportamento de proteção, a gente tem que reforçar comportamento de exposição. Então, isso que o paciente tem que entender. Tem muitos pacientes que já cronificaram. Por quê?
Porque ele adotou, ele saiu de uma condição adaptativa para uma condição mal adaptativa. E ele começou, nessa transição de adaptativo para mal adaptativo, ele começou a fazer o quê? Proteger mais aquela região. Então, como ele protegeu mais, ele protegeu de movimentação, ele protegeu de sobrecarga, de fazer uma atividade que envolva sobrecarga. E aí eu gosto muito de citar esse exemplo. Se você pegar, se você é um sedentário, vai hoje na academia. Nossa, faz tanto tempo que eu não vou na academia, estou precisando me exercitar, eu vou à academia hoje. O que vai acontecer com você no outro dia? Acordar morrendo de dor, na melhor das hipóteses. Aí eu te pergunto, será que você lesionou alguma estrutura? Você danificou estruturalmente um conjunto, né, de estruturas? Muito provavelmente não. Então por que você está sentindo dor? Você está sentindo dor simplesmente porque você fez o quê? Você pegou seu corpo que estava ali recebendo uma determinada carga, colocou um pouquinho mais de carga, se sensibilizou todo mundo, se deixou todo mundo em estado de alerta, se deixou as estruturas nervosas mais sensíveis. Esse é o ponto. E a gente tem que explicar isso também para o paciente. Você está aí protegendo há 2 anos a estrutura. Agora nós vamos gradualmente expor. Pode ser que você acorde um pouquinho mais de dor, porque se ele não perguntar, eu tento evitar ficar falando isso, para não reforçar comportamento ou para não gerar alguma expectativa negativa, não encher o cara, não nocebar ele. Se tudo isso daqui gira em torno do quê? De um fenômeno denominado hiperalgesia nocebo. Então eu não tento dar muita informação, mas tem paciente que pergunta, eu estou fazendo isso aqui hoje, tá tranquilo, mas eu posso acordar amanhã sentindo dor? Pode. Pode. A gente tá trabalhando aqui, né? Como a gente fez o contingenciamento, estamos trabalhando na postura que você julga mais seguro, né? Você está numa posição que você julga seguro, que você se sente confortável. A gente já fez uma avaliação, já sabe, né? Contingenciar a entrega de movimento, de exercício. Então, tem muitas chances de você acordar tranquilo, mas um pouquinho geralmente vem junto. Por quê? Porque é o seu corpo se adaptando àquilo que a gente está fazendo. E essa adaptação ela vai ter que acontecer, porque senão você vai ficar nesse ciclo. Então, é essa informação que a gente tem que dar. A gente tem que reforçar, a gente tem que avisar, explicar para ele o que vai acontecer, mas contextualizar que isso é positivo e não negativo. E que o corpo vai passar por esse processo de adaptação. Tem coisas que eu acho que a gente não deve falar. Você está falando que a gente deve falar. Não falar, não falar deve assim, falar. Ó, isso que você está fazendo, você pegar o peso desse jeito no chão, no começo de carreira eu cansei de falar isso para paciente. Porque era a informação que a gente tinha. Cansei de fazer isso. Não faz esse movimento. Não abaixa desse jeito. Ó, você vai contrair o seu abdômen, vai contrair a musculatura profunda para abaixar, pegar um peso. Porque você vai proteger sua coluna. Você vai abaixar, você vai agachar com o joelho. Você não pode fletir sua coluna. Se você fletir sua coluna para frente, você vai fazer o quê? Você vai começar a gerar compressão na região anterior do seu disco, distender as estruturas posteriores. Você vai fazer o quê? Você vai gerar, como aperta na frente, o gel vai para trás, vai ficar batendo até gerar um desgaste. Quer dizer, você fica explicando para a pessoa e reforçando comportamentos protetivos com base num suposto mecanismo. Esse mecanismo de lesão, com base na biomecânica. Só que as coisas não são dessa forma, elas não são tão lineares dessa maneira. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando eu falo isso para o paciente, e eu sou profissional, eu sou autoridade, ele vai fazer exatamente aquilo que eu estou falando para ele. E ele vai começar a fazer o quê? Proteger. Vai proteger uma estrutura que aguenta muita carga. E que a gente já observou por meio de estudos que quando você coloca cargas, expõe as estruturas, né, que compõem o aparelho musculoesquelético a cargas fisiológicas, elas não ficam mais frágeis, muito pelo contrário, elas ficam mais fortes. Então as cartilagens subcondrais ficam mais hidratadas, os ligamentos, eles aumentam, né, a sua resistência e a sua rigidez. Eles ficam mais fortes, as estruturas ficam mais fortes. As cartilagens, principalmente nas anfiartroses,
elas ficam mais bem hidratadas. Então, a gente melhora a condição dessas estruturas e não fragiliza a condição. O que fragiliza é evitar a exposição e adotar comportamentos protetivos. Sim, fica falando, ai, não pode dormir assim, não pode sentar assim, não pode dormir assado. Outra Nossa, boa. vai criando um monte de crenças, né? Que você dorme? Que jeito que você dorme? A pessoa já vai dormir tensa. A pessoa já vai dormir tensa, né? Você dorme de barriga para baixo? Então foi isso que te pegou a coluna. Você não pode dormir mais de barriga para baixo. Porque, olha, quando você dorme de barriga para baixo, o seu colchão deforma e aí você aumenta a sua lordose e começa uma compressão entre as faces articulares. Aí aumenta a pressão. Na hora não que você deve falar A pergunta é, quando você dorme de barriga para baixo, né, ou quando você dorme, independente da posição, e você acorda descansado ou você acorda parecendo que foi mastigado por um dinossauro e foi cuspido fora? Se a pessoa está tendo qualidade de sono, ela está acordando bem disposta, descansada. Isso não importa. Então, assim, será que se eu fizer dentro da postura que a pessoa começa, que ela se sente mais relaxada, será que se eu fizer alguns ajustes ergonômicos para ela ali, pensar um pouquinho, isso pode ajudar? Pode, mas eu não posso fazer uma associação de causa e efeito entre ela dormir de barriga para baixo e ela ter um comprometimento numa estrutura da coluna. Você tem que deitar de lado. É de lado que é bom. Ou você tem que dormir de barriga para cima. De lado com travesseiro no vão da perna. Você tem que dormir com 3 travesseiros. Um travesseiro no vão da perna, abraçando um travesseiro e com um travesseiro aqui na sua cabeça. Aí a pessoa odeia isso. Aí ela odeia dormir com esse tanto de travesseiro. Ela vai dormir muito mal. Aí o travesseiro, aí a pessoa, aí você falou pra ela, que é isso que tá dando problema. Aí o travesseiro caiu do vão da perna à noite, porque é o que vai acontecer, a gente se movimenta durante a noite, tem que se movimentar, né? O travesseiro caiu do vão da perna, a pessoa acordou, o travesseiro não tava ali. O que vai vir na cabeça da pessoa? Nossa, agora eu tô perdido. Agora vai doer minha coluna o dia inteiro. A minha coluna. Aí acorda no outro dia, a minha coluna. É a mesma coisa. Você tem o seu colchão, que é o colchão, que a gente fala, é lógico que se você comprar um colchão, sei lá, de 20, 30 mil, tem uma tecnologia. Mas também tem um contexto de você saber que você pagou 20, 30 mil, né? Então, você já tende a ficar um pouco melhor pela expectativa de dormir num carro, né? 20, 30 mil ali. Se bem que hoje carro de 20, 30 mil tá difícil, né? Tá tudo não existe mais, é só usado e animado. Existe essa expectativa, esse contexto. Você comprar, nossa, então, esse negócio tem que ser bom. O colchão faz massaginha, o colchão... Mas assim, qual é a diferença de um colchão barato de um colchão? Um pouco mais de tecnologia, provavelmente. E aí tem que ser conforto, né, da pessoa. Tem gente que vai deitar no de 600, de 20 mil, e falar, não pago 20 mil, não vou pagar 19.400 nesse negócio aqui, não. O meu de 600 tá ótimo, eu durmo bem pra cacete, e eu não vou mudar. E tá ok, tá ótimo. Ele não vai ficar com um problema na coluna. E se ele tiver um problema na coluna, não é por causa do colchão. Estudo na literatura científica, né, estudo de valor, estudo que tenha peso, que diga que o colchão de 20 cura problema na coluna, que o colchão cura fibromialgia, que o colchão cura... O cara tem dor lombar crônica, inespecífica há 20 anos. E aí o negócio... A gente não tem hoje relato na literatura, tá? Literatura de boa qualidade, porque o pessoal às vezes confunde. Esse colchão é autorizado pelo médico, ele está validado. Eu quero que uma sociedade brasileira de ortopedia, de reumatologia, de dor, coloque o carimbo ali. Né? Coloca ali. Se a gente não vê isso, tem a figura da autoridade, o viés de autoridade que os caras colocam lá. Isso daqui é certificação por um médico. Mas você nunca viu a pessoa, você não sabe quem que é, você não sabe nada. Então, assim, são coisas que chamam a atenção. Então, colchão, que é mais confortável. Deitar, que jeito que eu deito? Dorme do jeito que você fica mais confortável. Travesseiro, tem que ser confortável para você. Às vezes você não vai ficar difícil. É uma busca, né? É uma odisseia você achar um colchão bacana, você achar um travesseiro bacana. Mas é isso. Funciona. Para alguns, que funciona para um, não funciona para outro. Mas a gente não tem ainda essa resposta. Pode ser que amanhã venha um estudo que mostre isso. E aí a gente muda a ideia. Mas hoje a gente não tem essa resposta. Então, de que maneira... Qual é a melhor postura? A orientação é sempre a próxima.
melhor postura é sempre a próxima, aquela que você fica confortável. E a mesma coisa, ó, não senta desse jeito, senão vai arrebentar a tua coluna. Ah, você tá com dor na coluna, você senta assim. Né? Isso a gente não dá mais essas orientações para o paciente. Ó, senta direito. Então, o que é sentar direito? Me explica aí. Explica para mim o que é sentar direito. Ó, se você sentar desse jeito, torto para esse lado, você vai ter uma escoliose. Não é assim desse jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Ainda não se tem essa relação de causa e efeito bem estabelecida. A gente sabe que a pessoa que tem escoliose, principalmente idiopática na adolescência, que está na fase de estirão, você não vai pedir para ela sentar da forma que favoreça a curva. Forçando aqui, né? Assim, ela tem uma concavidade para cá e ela se sente mais confortável assim. Aí é uma questão até de lógica, né? Você não vai pedir para ela, então fica sentado assim que não tem problema não. Não, aí a gente faz o trabalho geralmente oposto, né? Para não favorecer a curva. Mas tirando isso, não tem essa relação. Questão de dor, né? A questão de dor, você ficar colocando um monte de crenças na cabeça do seu paciente, do seu cliente, você só cronifica, né? Que é o que foi o nosso assunto de hoje, né? Então, assim, só pra gente finalizar, Wagner, se você quiser falar mais alguma coisa. Só para dar um relato. Só para dar um relato. Logo quando eu me formei, eu fui atender uma paciente e ela tinha, na época, ela tinha 45 anos e, inclusive, ela foi amiga do meu pai, por coincidência, e ela era corredora. Ela corria, fazia meia maratona, pelo menos dizia que corria, falava que gostava, né? E corria 21 quilômetros e veio com uma hernia de disco. Veio no exame de imagem, uma hernia de disco. E aí, eu peguei o exame, olhei o exame e falei, você tem uma hernia aqui, ó, você tem uma hernia de disco aqui, isso aqui tá gerando compressão, não sei o quê. Eu nem avaliei o paciente, olha só, ó o erro, tá? Olha o erro. Achando que eu estava fazendo um excelente negócio, pegando o exame de imagem e fazendo a leitura sem olhar no laudo. Eu fiz a leitura, maravilhoso. E a pessoa, ela chegou num puta alto astral, se movimentando bem, uma dor de intensidade leve. Coloquei depois ela na avaliação para correr, não reproduziu o sintoma. No outro dia eu atendia, não ficou pior, ela não voltou relatando dor. Ela não tinha, assim, ela estava super bem. O exame era de 3 meses atrás. Exame de 3 meses. Ela pegou um exame de 3 meses e trouxe para eu dar uma olhada. Então, quer dizer, paciente que estava em plena recuperação, fazia atividade física regular, corria 21 quilômetros. E aí eu peguei essa mulher e cheguei para ela e falei para ela do exame e falei para ela que ela não podia mais fazer isso, não pode mais abaixar dessa forma, agora se abaixa assim. Você não pode, ó, na hora de deitar, que jeito você dorme? Você dorme assim. Agora, do que jeito que você faz não sei o quê? Você faz assim. Ó, correr você esquece. Você não pode mais correr. Você não vai poder mais correr. 21 quilômetros, você já imaginou 21 quilômetros você correndo com a sua coluna desse jeito? Você com 45 anos. Olha a quantidade de bosta que eu falei pra essa mulher. Qual foi minha sorte? A minha sorte é que ela mandou eu a merda e não fez nada daquilo que eu pedi. Fez o tratamento. Mas o enfrentamento dela era para quê? Eu preciso reduzir mais essa intensidade de dor até ficar o máximo que eu conseguir, próximo de zero. Tenho boa tolerância e vou continuar fazendo. Se eu não fizer com você, eu vou fazer com outro profissional que compre a minha ideia. A minha sorte é que a paciente tinha mais... Ela queria melhorar, ela queria fazer. E ela foi lá e tocou o barco e fez. Então, e aí, o que eu fiz? Mas e se fosse um paciente que comprasse a sua ideia, né? Uma pessoa mais sedentária? 99% das pessoas que você fazia assim, agora a partir de hoje, você tem que correr contraindo a musculatura do abdômen. Olha que insano. Mas era a orientação que a gente dava na época, era as bizarrices. Agora, você fazer isso há 18 anos atrás é uma coisa. Você, com todo o boom de conhecimento que a gente tem, você continuar fazendo isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Entendeu? Há 18 anos atrás, você dá uma informação como essa é uma coisa. Hoje, 2022, nós estamos indo para o segundo semestre de 2022, com a quantidade de informação, com a quantidade de coisas que você pode ter acesso. Né? Como é que era há 18 anos atrás para a gente conseguir um artigo científico? Quem da minha época sabe o que eu estou falando.
A gente fazia o quê? Excursão. Quem é daqui de São José dos Campos, da região, a gente fazia excursão para Birene, lá em São Paulo. A gente entrava na base de dados, pegava os dados do artigo, ia de excursão, entrava lá na sede, pegava um negócio ali físico, xerocava e voltava com um bololô de xerox na mochila. Rezando para ninguém assaltar a gente, para não perder. Não ter nenhum assaltante intelectual para roubar a gente. Ladrão intelectual, Ladrão intelectual, né? Então, assim, e aí a gente fazia leitura. Hoje, do meu celular, eu entro numa base de dados clandestina e eu consigo puxar a maior parte dos artigos que eu quero. E a gente consegue, por exemplo, traduzir hoje, no Google. tem mais facilidade, por exemplo, porque todo artigo você deixa o endereço de correspondência do autor. Mas antigamente você não fazia isso muito por e-mail, né? Hoje a gente, às vezes no Instagram, você vê a pessoa coloca um artigo, você tenta achar num ar, você manda para o autor, né? E o autor manda para a gente ali na mesma hora. Pô, é fantástico, é maravilhoso. Então, você fazer certas bizarrices há 18 anos atrás, porque você não tinha informação qualificada, porque não tinha, na verdade, a gente tinha pouquíssima informação, é uma coisa. Você hoje, consciente, continuar fazendo merda, aí alguma coisa tá errada, né? Eu falo, toma cuidado quando você for no banheiro e se limpar e não lamber o papel para ter certeza que não é Nutella. Por isso que eu falo que merda fede é por conta dessas coisas. Porque tem gente que quer lamber para ver se não é Nutella. Ô, Wagner, podemos finalizar agora? Mais alguma informação da sua super xícara, da sua xicrinha de café, mini xícara? Mais alguma coisa que você quer dizer? Você anotou aí para falar para a galera? Não? Então, vou finalizando. É a mesma coisa de movimento. Só rapidinho. É a mesma coisa essa questão de movimento repetitivo, né? O movimento repetitivo é prejudicial. Nossa, é importante. Se você não está acostumado a fazer nada na sua vida, a pessoa às vezes assim, o cara joga videogame, sai do videogame e vai para pegar biscoito na geladeira. Pegar uma Coca-Cola, pegar um docinho. Essa é a vida da pessoa. De repente ela sai e vai trabalhar. Vai arrumar um emprego. Aí arruma, lógico, um subemprego aí. E nesse subemprego tem que se movimentar mais do que ele está acostumado e tem que fazer movimentos, muitas vezes, né? Atividades que o Matheus fala, inclusive amanhã, a galera que tá vendo aí, amanhã tem live com o Matheus, hein? Presta atenção, aí, não vai perder, que é sobre ombro, vai ser top. E quem não se inscreveu no curso do Matheus, tem 3 vagas ainda, tá? Então faz favor de se inscrever. Corre lá, vocês vão ter. Tem paciente de ombro, tá? E tá perdido, não sabe o que você faz? Se inscreve no curso do Matheus aí, vem falar com a gente, clica no link da bio lá, fala direto com a gente, que a gente tá com valores especiais aí. A gente tá trabalhando para todos os nossos alunos. E também amanhã assiste a live com o Matheus, vai ser muito boa, né? Já vai dar um monte de dica. Assiste a live do Matheus, já vai ajudar bastante. Mas assim, galera que faz atividade overhead, quer dizer, o cara ele saiu assim, do sedentarismo total e tá fazendo muito mais coisa do que ele fazia antes. Você vai sensibilizar seu corpo. Você vai deixar aquelas estruturas mais sensíveis. Você vai ligar os seus alarmes internos. Agora, a questão é, como que você contextualiza isso? Se você achar que isso vai gerar problema e começar com um comportamento de proteção, começar a evitar, começar a proteger demais, a tendência é sensibilizar mais. E você começa não só a sensibilizar o centro, mas não só sensibilizar a periferia, mas começa a sensibilizar o centro. E aí a marmita começa a azedar. Aí que é o problema. Aí você junta isso a estar fazendo uma coisa que você não gosta e ter um local assim que você não gosta de estar, com pessoas que você não gosta de estar, um ambiente ali que não é produtivo, um chefe que só comete assédio moral, entendeu? É a receita para dar merda. É a receita para dar problema. Ou seja, multifatorial, né? É multifatorial essa dor. Ela não é só o esforço repetitivo, né? A dor ela é multidimensional. Tem que ver o seguinte, eu não retiro a participação do componente biológico, eu não retiro que você pode inicialmente sensibilizar e ter uma inflamação. Mas isso aí, né, se estender por mais de 3 meses e tornar a sua vida miserável, gerar impactos consistentes na tua qualidade de vida, a ponto de você não querer mais fazer nada.
você não se exercitar, de você se privar de contato social com outras pessoas, porque você não pensa em outra coisa além da sua dor, aí isso daí não. Isso não. Isso não Aí pode cronificou, acontecer. né? Aí Exatamente, isso cronificou. não pode acontecer. Porque, Wagner, Então, assim, toda dor aguda, ela pode se tornar crônica ou ela pode ser cessada, né? tem a maior probabilidade, né? Então, essa dor, por mecanismo nociceptivo, é a que tem maior probabilidade de se cronificar. Então, é esse o cuidado que a gente tem. E o profissional, se não ficar atento a fazer tudo isso que a gente falou nessa live hoje, essa live é importante por causa disso, do que você não fazer, tá? E se você não tomar cuidado com todos esses pontos que o Wagner veio explicando aqui durante a live, você vai cronificar a dor, que era uma dor nociceptiva e que foi cronificando, e aí vem toda essa enxurrada de problemas, né, junto, né? Então, assim, a gente tem esses fatores, e aí a gente tem, por exemplo, a questão dos profissionais mesmo. Então, a gente sabe que péssimos profissionais, eles têm uma chance altíssima. Péssimos profissionais, eu digo profissionais desatualizados ou profissionais que não têm compromisso nenhum com a profissão. Eles vão cronificar o paciente fica ali. E aonde que a gente observa essa demanda? Em plano de saúde. Então, você que está me assistindo agora e trabalha por plano de saúde, você tem que ficar atento com relação a isso. O seu paciente ele não pode cronificar aí dentro do serviço. E tem como, né? E tem como atender o paciente pelo plano de saúde sem cronificar. E dá alta. Chegar numa condição aguda com um componente de nocicepção predominante e ele não evoluir dentro da história natural e os fatores de reforço serem internos via profissional. Profissional falando bobeira, profissional desatualizado falando bobeira e reforçando comportamento aí de medo e evitação dos nossos pacientes. Então, repensa aí, meu amigo, repensa aí. Ainda está em tempo, tá? Busque informações qualificadas. A gente está de porta aberta para te receber, a gente está de porta aberta para te ajudar. Se você precisar de alguma orientação, quiser trocar uma ideia, entra aí no via direct, bate um papo com a gente, clica no link bio, você vai falar diretamente, você vai cair num contato aqui nosso, a gente vai ter o maior prazer de te dar uma direção. Tá? Se a gente não puder resolver o problema, pelo menos uma direção para você a gente pode fazer. E a gente não cobra nada para isso, não. É uma questão assim de ajudar quem quer ser ajudado. Valorizar a nossa profissão, colega. Valorizar o profissional que quer ser ajudado, né? Isso. Ô, Wagner, antes da gente finalizar, só um pouquinho, que tem aqui algumas questões aqui nas perguntas, tá? Primeiro, agradecer o Daniel, que está participando intensamente da live, já falou sobre pacientes que não foram indicados para o Pilates, porque tem dor. Onde já se viu o Pilates maravilhoso se movimentar? Paciente com dor, tá errado aí, Daniel. Fizeram um negócio errado, falaram um negócio errado do teu paciente mesmo, tá? Outra coisa, ele falou que já está inscrito no curso de ombro. Valeu, Daniel. Já está inscrito, ele vai fazer o curso de ombro do Matheus. E o José Vitor está perguntando aqui pra gente que horas que é a live com o Matheus amanhã. É amanhã às 7 horas. Né? Às 19 horas. Às 19 horas. 7 sou eu da manhã, José Vitor. Falando reflexões do dia. Às 19 horas é a live com o Matheus. Tá bom, José Vitor? Acho que é isso. Só para falar aqui, aproveitando aqui, só para fechar essa questão das perguntas, a Claudinha Hospitalar, Claudinha do Hospital, Claudinha Hospitalar. Não estou enxergando mais nada. Ela mandou no boxzinho, na caixinha de perguntas, ela mandou a questão da radiografia. Então aí, Cláudia, eu respondi a questão da radiografia para você. Depois a gente vai separar, depois tem os cortezinhos, aí você vai poder ver direitinho, mas dá uma olhada na live, tá? Essa live a gente vai disponibilizar ela também no nosso canal do YouTube. Então procura no YouTube Científica Educacional, tá bom, gente? A gente disponibiliza ela na íntegra para vocês. E o Kainan, o nosso fofucho, o nosso meninão. Todo dia ele tá aqui. Parabéns, Kainan. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ele tinha falado, né? Da questão de o profissional estar espalhando nocebo, porque tem um mínimo de conhecimento. Exatamente. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Repete, Wagner, só um pouquinho. Repete, porque falhou na hora que você falou da pergunta. Do profissional estar espalhando nocebo por falta de conhecimento científico. Então, assim,
a gente tem que tomar um certo cuidado. E quando a gente vai fazer o rastreio dessas lacunas de aprendizagem, a gente se depara com o quê? Muitos profissionais, eles estão ali na certeza que eles estão entregando o melhor. Na maior boa vontade. Na maior boa vontade. Eu vou repetir. Tá bem intencionado, tá na boa vontade. A culpa tá aonde? Tá na base. A culpa tá na base. Então, quem está colaborando para a perpetuação de informações defasadas são as pessoas que têm responsabilidade com esses alunos lá na academia, lá nas instituições de ensino superior. Então, o professor que está na instituição de ensino superior, que não se atualiza e fica passando informação defasada, esse, para mim, é o grande responsável. O profissional que foi entregue no mercado de trabalho, na maioria das vezes, ele está bem intencionado, tentando fazer o seu melhor. E a gente se depara com alguns problemas que a gente sabe muito bem quais são. Né? Primeiro, a questão de não... E aí uma coisa é consequência da outra. Né? A remuneração é a última parte do processo. Falhou? Falhou. Fala de novo. Falhou. Então vamos lá. A remuneração é a última parte do processo. Última parte. A gente pensa, eu já pensei muito, tá? Principalmente quando era a ansiedade quando você acaba de se formar. Porque você ficou ali na batalha, na luta, você quer primeiro trabalhar, mas também quer ser bem remunerado. Mas o pensamento, meu pai falava isso, eu ficava bem puto com ele. Hoje eu entendo meu pai. Hoje eu tô com 42 anos, eu consigo entender meu pai. O pai falava assim, não pensa nisso, dinheiro é consequência. Pensa no que você está fazendo. Qual o processo, como você está construindo esse processo. Você tem que pensar em se desenvolver profissionalmente. Então, hoje, você quer melhorar os seus rendimentos, você tem que pensar em estudar. É o que eu falo, não precisa ser com a gente. Pode ser com qualquer pessoa. Desde que essa empresa seja cadastrada, seja uma empresa de educação séria, tenha professores sérios, tenha experiência, que vai poder agregar para vocês, senão vocês vão trocar sempre de ajuda. Você chegar num lugar para ouvir a mesma coisa que você já ouviu lá atrás, alguma coisa está errada. Você tem que chegar num lugar e ser surpreendido com informação. E a informação tem que ser qualificada. Então, a gente tem que pensar também no que a gente oferece para a pessoa. Eu tenho que pensar na oferta de serviço, na oferta de informação. Qual é a informação que eu estou oferecendo para o meu aluno? Tem respaldo pela literatura científica? Não adianta eu vender qualquer porcaria. Se eu vender qualquer porcaria para o meu aluno, isso não vai gerar impacto de resultado na vida dele. Se não gerar impacto de resultado, ele não cria reputação. Se ele não criar reputação, ele não vai ser bem remunerado, porque ele não vai ser uma pessoa que resolve o problema. Então, vocês entendem que é uma cascata, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora, vão me ouvir depois. Isso é uma cascata. O dinheiro é a última parte do processo. Então, você tem um currículo bom, você tem um currículo forte, você tem uma formação que te dá essa segurança, que te dá esse respaldo. Os professores estão junto com você, até mesmo depois que você faz o curso. Isso aqui na Científica é uma coisa que é um diferencial nosso. É um diferencial da nossa empresa, é um diferencial meu, é um diferencial da Fernanda. E um diferencial de todos os colegas que compram a ideia da Científica Educacional. Você dá suporte para esse aluno depois que acabar o curso, porque a gente sabe que ali pegar 20 horas, 40 horas, 150 horas, que é o curso de quiropraxia, é um volume de informação muito grande, que às vezes a pessoa não teve isso nem na graduação. E aí a gente está dando esse volume ali. Vai ser difícil essa pessoa, a curva de aprendizagem é muito grande. Então eu preciso não só entregar essa pessoa para o mercado capacitado, mas eu preciso, quando a dúvida aparecer, estar ali junto com ele para ajudá-lo no processo. Então essa é uma preocupação nossa, um diferencial da nossa empresa é essa, estar junto com a pessoa. Quem é nosso aluno, quem foi nosso aluno sabe disso. A dúvida apareceu, entrou em contato com a gente, o mais rápido possível, a gente atende aqui também, faz outros trabalhos, mas a hora que a gente acaba, a gente já responde o mais rápido possível. Eu tento responder o mais rápido possível. Eu vou dormir tarde, geralmente, então, às vezes o cara tá lá 2 horas da manhã sem ter o que fazer. Vou mandar agora, quando o Vagnão acordar amanhã cedo, ele vê. Mandou, eu tô acordado, se já der, eu já respondo, na hora. Então, como a gente respira a nossa empresa, como a gente respira a nossa profissão, é o tempo inteiro, é 24 horas. E a gente faz isso aí porque a gente realmente gosta mesmo daquilo que a gente faz, tanto da parte clínica quanto da parte da educação. Tá?
Porque se não gostar, não tiver vocação, meu amigo, você não fica 6 meses. Porque o choque de realidade é muito grande. Por isso que eu falo, é processo, tem que pensar no processo. Tem que pensar no processo, tem que pensar em se educar, em absorver conteúdos distintos, mas conteúdos distintos dentro de uma área de atuação clínica e conteúdos de qualidade, extremamente qualificados. Tá? Então, busque isso. Se você estiver nesse caminho, você está construindo, você vai ver que a remuneração ela vem até você da maneira adequada. A gente sabe que tem outras questões também, por isso que a gente abriu uma parte aqui na empresa só para falar de venda de serviço, como que você faz venda de serviço, planejamento para levar isso daí. A gente tem uma parte só que falar isso. Então, também um diferencial nosso, a gente dá essa consultoria para o nosso aluno, para ele poder fazer o plano para levar serviço até as pessoas da maneira correta, para ele se reunir com os donos da empresa. Isso, para ele poder saber o que falar e poder empreender da maneira adequada no CNPJ de outra pessoa. Porque a gente sabe que o dono da empresa precisa de bons profissionais e aquela pessoa muitas vezes é um bom profissional, é um excelente profissional, mas ele não sabe como chegar, ele não sabe como fazer esse meio de campo, como que ele planeja para levar o serviço. A gente já tem uma certa bagagem, então a gente leva isso para a pessoa. A gente consegue sentar junto, ver a característica individual daquela pessoa, do que ele está precisando, e a gente consegue montar um plano de ação para ele levar o serviço até a pessoa. Aí o rendimento é consequência. Então você tem que pensar em se desenvolver, se educar, tá? Não desista de se educar. A educação traz rendimentos no curto prazo. É a única coisa que vai te trazer rendimento no curto prazo. Não cai nessa conversa mole aí de ficar botando dinheiro em coisa que não vai te trazer. Isso aí é vendedor de susto, né? Que o outro lá usa o termo. Não cai nessa balela, porque dinheiro não vem fácil e precisa de dedicação, precisa de trabalho e precisa de estudo. Você tem que se qualificar, pense nisso. Depois faz parte do quê? De um planejamento maior e você, depois que planejou, conduzir as suas ações. É isso que vai fazer você ter um rendimento adequado. Fazer você viver realmente da profissão e não ficar sendo explorado por pessoas aí desonestas. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Gente, então, para a gente finalizar aqui nossa live, então finalizamos, né, acho que ficou bem claro, né, para vocês, como que o profissional da saúde pode sim cronificar a dor de um paciente. Eu acho que essa live ela é mais importante, vocês, e depois vão ter os cortes, né, como o Wagner falou, assistam a live completa no YouTube, compartilhe com seus amigos, vai lá, gente, inscreve no canal do YouTube, dá uma força para a gente levar, porque quanto mais vocês movimentam, mais o canal cresce, mais a gente consegue levar informação para as pessoas. É gratuita, gente. Não cobra curtir, não cobra compartilhar, não cobra se inscrever no canal, tá bom? E aí a gente consegue levar esse tipo de informação do que não fazer para os profissionais da saúde. Deixa eu só dar mais um último aviso. Quando a gente coloca um boxzinho de pergunta, eu vou lá, eu abro, tem lá 300 pessoas, 400 pessoas. Eu vou lá, tem lá 4, 5 perguntas. Não, passou lá, curtiu, viu, não sei o quê. 300, 400 pessoas. Aí vai lá, tem 2, 3 perguntas. Vocês deixam de ser safado e preguiçoso, hein, meu? Bota a perguntinha lá pra gente. Amanhã tem live do Matheus, coloca as perguntinhas. Eu vou abrir outro boxzinho, vocês colocam a perguntinha pro Matheus amanhã. Não paga, né? Não paga fazer pergunta, né? É de graça. O cara vê, curte e aquele dedinho maluco lá. Dedinho nervosinho. Pô. Faz as coisas boas, ajuda vocês. Vocês ajudam a gente a ajudar vocês. Por quê? Porque aí a gente consegue trazer informação aqui para todo mundo. Se o pessoal se engaja, a gente consegue chegar a mais pessoas. Enfim, gente, é isso. Espero que a gente tenha ajudado, colaborado, estudem. Estamos aqui para sempre que vocês precisarem. Estamos aqui diariamente. Eu estou diariamente, mas assim, sempre temos lives e Physiotalks. Amanhã tem uma conversa e uma live, uma aula, né, com o professor Matheus, um bate-papo com o professor Wagner e Matheus. Assistam, colaborem aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite. Beijos. Durmam bem, fiquem com Deus. Amanhã de manhã, 7 horas, eu espero a galera. Tá bom, Wagner? Valeu? Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Até semana que vem.